Oi, gente! Pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Ju, do Julinhas Ateliê, e eu trouxe uma peça bem conhecida, mas eu tenho certeza que você vai gostar desse tutorial, porque tá cheio de pulo do gato, tá bom? É esse kit higiene, muito vendido agora na volta às aulas, e não somente na volta às aulas, gente, essa é uma peça para ser vendida o ano todo. Ó, essa proposta aqui eu fiz todinha na sarja impermeável da Vimor, tá bom? Pra quem não conhece a sarja, ela é maravilhosa. Usa o meu cupom de desconto lá no site da Vimor, é Julinhas Ateliê, tá? Ela é impermeável tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Então é maravilhoso pra gente compor o nosso kit volta às aulas, tá bom? Vou deixar pra vocês um pulinho do gato aqui, ó, pra gente fazer esse acabamento bem bonito no zíper, pra ter somente uma costura aparente. E se você ainda não é muito fã do viés, vem comigo que eu tenho certeza que com essa peça você vai aprender, tá bom? Então, vamos pro passo a passo? Gente, essa é a peça que eu trouxe para vocês como proposta agora de volta às aulas, tá? Mas não precisa ser necessariamente para volta às aulas, porque é uma peça maravilhosa para você vender o ano todo. Utilizei nessa peça a sarja impermeável da Vimor e o forro dela também está todinho impermeável. Então, essa é uma proposta muito bacana para as mamães que querem já mandar um kit escolar super bacana para os pequenos, tá bom? Vou mostrar para vocês todos os materiais. Nessa peça, eu utilizei a manta R2, tá bom? A manta R2, geralmente, eu corto maior e depois que eu refilo. A nossa peça, no tamanho final dela, vai ficar 24 por 21 de altura, tá bom? Mas essa manta tá um pouquinho maior. Você pode utilizar também o nylon dublado e o TNT, se você preferir, tá? Vou utilizar a sarja impermeável da Vimor. Olha só essa estampa aqui maravilhosa de unicórnio. Tá muito gracinha. E ó, pra quem não conhece, a sarja ela tem essa textura mais grossa. É muito bacana. Se você nunca trabalhou, eu aconselho você a conhecer a sarja da Vimor. Vou utilizar também o bagum para fazer o forro. Também, se você não quiser utilizar o bagum, pode usar o tricoline sem problema nenhum. Tanto na parte externa, quanto na parte interna, tá bom? Ah, o meu cupom de desconto lá na Vimor, para quem quiser adquirir as sarjas, os tecidos, os tricolines, é Julinhas Ateliê. Vou utilizar também nessa peça o zíper. Aqui tem aproximadamente 26 centímetros de zíper, número 5. Um cursor, que pode ser o cursor simples ou decorado. Esses materiais vocês vão encontrar no Centro da Arte, tá? O meu cupom de desconto lá é Julinhas. E também vou utilizar o plástico translúcido. O plástico translúcido, ele tem essa textura aqui, mais fosca na parte da frente, tá bom? Esse daqui é o de 40 gramas. Vou utilizar 25 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Também gosto de cortar um pouquinho maior, para depois a gente poder refilar. Vou utilizar também o viés largo, tá? E etiqueta, que fica a seu critério. Você pode utilizar a etiqueta de tecido ou a etiqueta sintética. As minhas etiquetas são lá da Kika Bud e para quem quiser adquirir, o cupom de desconto é Julinhas. Então, vamos para o passo a passo? Bom, e como eu sei que vocês vão me perguntar a respeito dessa personalização, pessoal, ainda é um assunto novo para mim, estou aprendendo e prometo trazer um vídeo mais detalhado. Mas eu fiz essa personalização com o filme de recorte e utilizei a minha máquina ScanCut da Brother, que é a SDX225, tá bom? Mas eu vou estudar melhor e trago mais detalhes para vocês. Então agora, vamos pro passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prender o tecido na manta, tá? Ou no nylon dublado e o TNT. Você pode passar uma costura de segurança em toda a volta ou fazer um quilt. Eu vou fazer um quilt simples, reto, tá bom? Vou começar de um ponto para outro e do outro ponto para outro e vou continuando, tá? A medida do quilting fica a critério de cada um, tá bom? Então, vou posicionar aqui. Geralmente, para fazer o quilting, eu uso uma linha de bordado. Nesse caso, eu tô usando a linha branca mesmo, tá? Porque é da cor do fundo, para não ficar muito destacado esse quilting. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Geralmente, a gente começa o quilting do meio para as pontas, tá? Eu já prendi de um lado. Ó, já tá bonito só fazer assim, mas eu vou fazer a costura do outro lado pra cruzar esse quilting, tá?
ele vai ficar um quilting quadriculado. Ó, o quilting da peça tá feito, tá vendo? Agora eu vou pra base de corte e vou refilar no tamanho de 24 de largura por 21 de altura, tá? Eu sempre corto grosseiramente, tanto o tecido quanto a manta, pra depois eu refilar. Bom, depois da peça todinha refilada, eu passei uma costura de segurança pro quilting não desmanchar, tá bom? Ela ficou no tamanho de 24 de largura por 21 de altura. Agora, atenção nessa parte. Se o seu tecido tiver sentido como o meu, vocês vão ter que prestar atenção, porque a nossa peça, ela vai ser dobrada dessa forma. Então, essa parte, se você dobrar errado, pode ficar de ponta cabeça. Então, a gente tem que prestar atenção no sentido do tecido e dobrar direitinho para que a peça não fique de ponta cabeça na parte da frente, tá bom? Então, é nessa parte que a gente vai posicionar agora o zíper. Eu tô usando um zíper número 5, um pouco maior que a peça, tá? Eu vou prender todo ele. Se você quiser, você já pode passar uma costura de segurança para prender esse zíper, ou pode passar uma costura direto já com o bagum, tá bom? O direito do bagum é esse lado mais lisinho. A gente vai posicionar direito do bagum com o direito do tecido e o zíper aqui no meio. Então, a gente passa uma costura bem próximo dos dentinhos do zíper, tá? O bagum, ele tá num tamanho maior, depois a gente vai juntar tudo e refilar, não se preocupe, tá? Vou diminuir o meu ponto, que tava no ponto 4, e vou passar uma costura bem próximo aos dentinhos desse zíper. E vai prender bagum, o zíper é o meu corpo principal. Com o nosso zíper colocado, a gente vai virar e passar um pesponto bem bonitinho aqui para segurar o forro e o zíper, ok? Ponto número 4, que é um ponto decorativo de pesponto, para que ele fique bem bonitinho. E aí, vai ficar dessa forma. Já colocado o nosso zíper. Agora, a gente vai pegar um pedaço do viés, do tamanho aqui do zíper, tá? Pode passar um pouquinho, não tem problema. E a gente já vai fazer a aplicação desse viés para colocar o plástico. Como que eu faço essa aplicação? Então, o viés tá aqui. Eu já dou uma dobradinha nele assim, ó, só para marcar ele dessa forma. E eu vou aplicar ele assim, aberto. Eu vou abrir, eu dobrei ele, ó, ele tá dobradinho, marcadinho, tá vendo? Eu vou dobrar ele aqui em cima, abrir ele aqui em cima, perdão, e vou passar uma costura com o pé de máquina aqui, nessa parte. Vocês já vão entender por que é feito assim a colocação do viés. Para que não fique muitas costuras passando em cima desse viés e o acabamento fique mais bonito. Eu já vou colocar a linha na cor do viés, tá? Se você não tem muita experiência com o viés, eu sempre aconselho a colocar a linha a cor mais próxima possível dele, para que se algum pontinho sair errado, não fique tão aparente, tá bom? Então, já tô trocando a linha de cima e já vou trocar também a linha de baixo, porque o viés é lilás e a gente já vai fazer a aplicação dele também. Então, agora, ponto de costura número 3, o viezinho dobrado assim, a gente vai posicionar bem rente ao zíper, tá? E vai passar uma costura com o pé de máquina aqui. Vai se guiando pelo zíper.
Encosta sempre um no outro, a beiradinha um do outro. Então, ó, o nosso zíper ficou colocado dessa forma, ó. Ele foi colocado aberto com uma costurinha aqui de pé de máquina. Agora, a gente vai encaixar o nosso plástico translúcido nessa abertura que ficou e já vai fechar esse viés. Então, a gente encosta ele bem aqui, desse jeito, tá vendo? Como ele tá um pouquinho maior, não tem problema que tá sobrando nas beiradinhas. E agora, a gente vai fechar esse viés. Então, vai ser somente uma costura aparente aqui, não vai ficar aquele monte de costura aparecendo no viés, tá bom? De zíper, de prender zíper, depois de prender plástico. Então, encosta o plástico aqui, ó, sente ele aqui, e aí você dobra o viés por cima dele. E aí, você vai passar uma costura aqui. Essa costura pode ser até uma costura com um pontinho maior, 3,5 ou 4, tá bom? Vai devagar, pra ficar bem bonito o acabamento. Vai sentindo aqui, ó, que o plástico tá encostando no seu viés. E fecha ele. Agora, a gente vai dobrar aqui a nossa peça e já formar o nosso kit higiene, tá bom? Aqui, pessoal, é algo muito pessoal, tá? Vai de gosto mesmo, o tamanho que você quer deixar aparecendo a sua estampa. Se você quer deixar um pouco maior, você pode dobrar mais. Se você quer deixar menos aparente a estampa, você pode dobrar menos. Então, assim, esse tamanho de plástico que eu coloquei, de 11 centímetros, ele vai dar pra você brincar e você ver o tamanho da peça que você preferir, tá bom? Eu gosto de fazer uma dobradura de 5 centímetros. Então, eu abro a minha peça, eu vou marcar 5 centímetros da beiradinha do meu zíper até aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Então, eu marco 5 centímetros da beiradinha do zíper pra cá. Passo um risquinho de um lado, de 5 centímetros, e passo um risquinho do outro lado, pra eu saber aonde eu preciso dobrar a minha peça. Então, eu venho aqui no meu risquinho e vou jogar tudo lá pra trás. Vou alinhar tudo bonitinho, ver se tá tudo bem perfeitinho. Deixa eu ver se tá aqui no meu risco. Vou prender aqui com o prendedorzinho. E vou passar uma costura de segurança do lado de trás, tá? Porque é o lado que a gente já refilou a peça e a gente sabe o tamanho certinho que ela tá. Então, eu passo uma costura daqui pra cá, uma costura daqui pra cá e depois eu fecho aqui embaixo, tá bom? Então, agora, gente, a gente vai passar uma costura de segurança pra prender ele, primeiro de uma lateral a outra, depois na outra lateral até a outra, tá bom? Eu vou pular o canal do zíper primeiro, o zíper, pra gente colocar o nosso cursor. Então, você passa, pula o zíper, do outro lado a mesma coisa. Chegou no zíper, para. Agora, eu vou prender a parte de baixo. Por que que eu gosto, primeiramente, de fechar as laterais? Primeiro as laterais, depois o fundo. Para que a nossa peça não fique entortada, tá bom, pessoal? Ó. Já tá praticamente pronto o nosso kit higiene, tá? Agora, eu vou primeiro colocar o cursor, né, direitinho. Depois, eu vou tirar todo o excesso e vou arredondar os cantos. Bom, o cursor, eu sempre gosto de fechar da direita para a esquerda, tá? Mas fica a seu critério. Eu faço da seguinte forma. Eu tiro um pedacinho aqui do meu zíper na diagonal, desse jeito. Eu vou posicionar o meu cursor no lado maior do meu zíper, assim. E vou puxar ele, abrir um pouquinho ele aqui e puxar ele até a altura que ele vai ficar, o outro lado do zíper. A gente puxa. A hora que chegar na altura que tá o cursor, a gente segura as duas pontas e puxa. E o cursor está colocado dessa forma. Agora a peça já está todinha refilada, tá? Não tem mais excesso. O que eu vou fazer?
Os cantinhos aqui na parte de baixo, eu vou arredondar com um cone de linha, tá? Vou colocar ele aqui, vou posicionar, passar uma caneta, passar um risco de caneta. E antes de cortar, eu já vou passar uma costura de segurança, tá? Porque a nossa peça já tá todinha presa. E pra evitar que ela se solte, eu vou passar uma costura de segurança aqui, ó. Esse canto arredondado, ele é mais fácil pra gente fazer a aplicação do viés, tá bom? Mas se você quiser deixar a pecinha quadrada, é só fazer o canto mitrado na hora de aplicar o viés, tá bom? Se você tiver afinidade com o viés, vai ficar bom também. Essa forma é mais fácil da gente aplicar o viés. E vai ficar desse jeito aqui. A gente vai manter aqui o cursor no meio da peça, tá? Agora é hora da gente aplicar a etiqueta. Eu vou usar a etiqueta de tecido nessa peça. Quem faz as minhas etiquetas é etiquetas Kikabude. Eu vou colocar nessa parte aqui em cima. E vou passar uma costura de segurança bem aqui na beiradinha, tá bom? Pra quem quiser adquirir, cupom de desconto na Kikabude é Julinhas. Pronto, etiqueta colocada. Agora, a gente vai fazer a aplicação do viés. Bom, eu gosto de aplicar o viés com o pé de zíper. Então, eu vou trocar o meu calcador para o calcador de zíper. Tem muitas pessoas, muitas técnicas que ensinam a forma de colocar o viés. Se você já tem uma certa habilidade, coloque do seu jeito, do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Eu vou ensinar a forma que eu aprendi e que eu gosto de fazer. Bom, primeiro vamos abrir o viés. Como ela é uma peça que aqui já tem o acabamento, a gente vai aplicar da seguinte forma. A gente vai deixar uma pontinha aqui pra baixo. Opa, já ia fazer errado. A gente vai virar a peça ao contrário, atrás da peça. A gente vai deixar uma pontinha aqui, ó, e vai virar assim. Se você se sentir mais seguro, pode colocar um prendedorzinho, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou passar a costura mais ou menos nessa reta aqui, ó, da dobra do viés. Não em cima dela, um pouquinho pra frente, tá bom? Com uma sobrinha um pouquinho. Então, é aqui que eu vou começar a aplicação do meu viés. Eu gosto de colocar o ponto 4 mesmo. Eu vou começar um pedacinho pra vocês verem. Não vou prender, tá? Ó, geralmente eu aplico aqui. Tá vendo? Um pouquinho pra dentro dessa marquinha da dobra do viés. Eu vou começar de novo. Sempre com retrocesso no início. O viés, ele tá solto, tá? Eu vou fazendo a volta conforme a minha costura vai chegando aqui, ó. Eu não puxo ele, eu só vou realmente posicionar na minha curva. Eu vou devagarzinho, não precisa ter pressa. O viés, pra assim, ser bem feito, tem que ser feito com calma, tá? Chegou na curva, eu só vou virar novamente, não vou puxar, tá? Faz a curva com calma. E a hora que chegar nessa última lateral, você já vai ter uma noção do quanto você precisa para dobrar aqui, ó. Então, você vem e corta com um pedacinho sobrando para poder fazer o acabamento assim, ó, e virar o viés. Pode colocar o prendedorzinho aqui e só terminar a costura. Ó, o viés está aplicado. Agora, a gente vai virar ele para a minha direita, sem puxar, sem esticar, somente para dar o acabamento mesmo. Ele já vai estar preso. A gente vai... Essa pontinha que ficou, a gente esconde um pedacinho aqui, ó, para essa pontinha não aparecer. Se você quiser, você também pode cortar.
um pedacinho, não tem problema nenhum. E você vai virar dessa forma aqui, ó. Você já vai virando com a mão assim, já vai dando o formato do seu viés, antes de colocar os prendedores, tá bom? Se ficou algum excesso, se você acha que ficou algum excesso, pode tirar com a tesoura, sem deformar a peça, só um pouquinho mesmo, para que essa curvinha fique bem bonitinha. E aí, você vai colocar o prendedor em toda a peça. Nessa parte, eu aconselho sempre a colocar o pregadorzinho, o prendedorzinho, tá bom? Porque vai te dar mais segurança na hora de você fechar esse viés. Então, vai trazendo com a mão, já vai marcando ele assim, ó, pra ele dar o formato da sua peça. Sem esticar, tá bom? Você só vai trazer o viés aqui pra frente. Dessa forma, na curvinha, vai apertando, coloca viés na peça toda, que vai ser mais fácil de você fechar essa peça, tá bom? Ó, então tá todinha presa, tá? A peça. Vou começar por esse lado. Não tirei ainda o meu calcador de zíper, tá? Vou manter ele, eu gosto de colocar e fechar o viés com ele. E já vou iniciar aqui. Gente, eu tenho essa daqui, ó, que é uma pazinha de passar geleia e tal. E eu gosto que ela me direcione aqui, que segure o viés no lugar, tá bom? Então, eu vou usar ela. Ó, como tá muito grosso aqui pra começar, eu vou iniciar o viés um pouquinho mais pra trás. Depois eu volto e fecho ali. Então, nem vou dar retrocesso agora. E essa pazinha vai me ajudar a segurar o viés aqui no lugar que eu preciso. Pra ele bater e ficar bonitinho. Tô usando o ponto 3,5, tá, pessoal? Bem devagarzinho, na curva faz pontinho por pontinho. Não precisa ter pressa. Lembrando que a cor da linha sempre o mais próximo possível do viés, tá bom? Tanto em cima quanto embaixo, para que o viés fique ainda mais bonito no acabamento aí da sua peça. Devagar na curvinha. Vou dobrar mais aqui, que ficou um pedacinho sobrando. Vou virar agora ela aqui, porque faltou aquele pedacinho. E vou finalizar. Então, aqui eu vou dar um retrocesso. E aqui. Prontinho, pessoal. O nosso kit higiene está pronto. Pra quem tem bordadeira e quiser fazer uma tagzinha, fica linda pra colocar aqui, ó, tá? Vou mostrar o viés pra vocês, ó. Deixa eu tirar esse excesso. O viés ficou dessa forma. Olha só. Bem bonitinho, bem colocadinho, tá bom? Viés é treino, viu, gente? A gente treina todo dia um pouquinho até ele ficar bem bonito. E agora o nosso kit tá pronto, ó. O zíper correndo com tranquilidade. Bem bonitinho esse acabamento aqui também. Você pode colocar uma bolinha, um cordãozinho, como eu fiz aqui, ó. Uma bolinha colorida, tá bom? E para quem faz bordado ou já até conhece o filme de recorte, aqui fica lindo para personalizar no plástico, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, deixa um comentário, vem me seguir, meu Instagram é Julinhas Atelier.
De vez em quando eu trago dicas aqui pra vocês, nos stories, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a peça de hoje. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.